Bom dia, que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês. Bora para mais um dia que o nosso Pai já fez. Acheguem-se. Bom dia e bom dia. Glória a Jesus por mais um dia, por mais uma oportunidade de vida, por mais um dia cheio da graça dele sobre as nossas vidas. Que vocês possam avançar no dia de hoje em tudo aquilo que o Pai, Ele já reservou para vocês, viu? Nós estamos aí na nossa trajetória, mais um dia de devocional, mais um dia estudando a Palavra de Deus, que o Senhor Ele possa vir, né, com as particularidades dele nessa manhã e que Ele possa ministrar em cada coração. Bom dia, meus amigos. Deus abençoe, viu? Vamos orar enquanto o pessoal vai chegando. Vamos falar com o Pai. Não sei onde você está, se é no trabalho, se é no carro, se é na sua casa. Chama a presença de Deus aí onde você está, tá bom? Renata, tá tudo tranquilo aqui, viu? Graças a Deus. Tudo normalizado. Deus abençoe o seu dia. Amém? Bom dia, Pai. Bom dia, Senhor Jesus, bom dia, Espírito Santo. Nesta manhã, Deus, nós queremos te agradecer pela tua bondade. Nós agradecemos, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Meu Deus, pelo teu poder sobre as nossas vidas. Nós reconhecemos nessa manhã a tua soberania, Pai, e pedimos que o Senhor manifeste sobre nós a tua vontade. Deus, derrame o teu sangue sobre a nossa vida. Nos limpa, nos purifica de todo mal. Que nada, Pai, nada possa nos separar do Senhor nesta manhã. Deus, o nosso coração é mau, a nossa mente é corrupta, mas nós te pedimos, Deus, vem sobre as nossas vidas, derrama o seu sangue e nos limpa de todo mal. Papai, que haja conexão com o Senhor nesta manhã. Eu te peço, Pai, que o teu Espírito ele possa governar sobre o meu espírito. Que o teu Espírito governe sobre o espírito de cada pessoa que vai estar nessa live. E que o Espírito ele governe sobre a nossa alma. E que a nossa alma governe sobre o nosso corpo. Deus, nos ajude a vencer os obstáculos de hoje. Nos coloca na rota certa. E que nós possamos refletir daquilo que o Senhor quer, Pai. Que no dia de hoje nós possamos socorrer pessoas, abraçar, compartilhar da palavra. Que nós possamos estar exatamente no lugar que o Senhor separou para nós estarmos. Tem pessoas aqui que vai cuidar de uma maneira diferente do lar, da casa. Nem sempre a missão é fora, Pai. Algumas vezes a missão é dentro. E nós precisamos estar atentos à sua voz para ouvir aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Então, aqueles que têm que ir para fora, que o Senhor desperte. Que aqueles que têm que olhar para dentro, Pai, que o Senhor renove o entendimento. Mas não nos deixe fora da tua vontade. Nos livra de nós mesmos, Pai. Porque nós somos cheios de vontade, cheios de desejo, cheios de afazeres, Pai. Não nos deixa ser ativista no reino, mas nós queremos cumprir o propósito. Então, em nome de Jesus, Pai, cumpra em nós o teu propósito. Que esta palavra nesta manhã, Deus, ela venha como uma flecha mesmo no nosso coração. Que ela possa acertar o alvo dessa manhã, Pai. Que nós possamos olhar para essa palavra e cumprir o ID. Que essa palavra venha como alimento, que essa palavra venha como alinhamento nas nossas vidas, em nome de Jesus. Papai, eu oro para que o teu Espírito me dê entendimento para aquilo que o Senhor quer que seja passado nesta manhã. Não me deixa cair ou me enganar no meu próprio entendimento. Eu peço, Pai amado, que venha renovo do alto sobre a minha vida. Pai, tem misericórdia de mim, venha com renovo do alto. Que eu não venha olhar para essa palavra como das muitas vezes que eu já estudei, mas que eu possa olhar para esta palavra e extrair o novo, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos que o Senhor fale conosco nesta manhã. Faça conforme o teu querer. Faça conforme a tua vontade, Papai. Manifesta o teu querer sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Nos guarda, nos livra de todo mal, de todo intento das trevas, de todo olhar invejoso, de todo olhar maldizente, de todo olhar feiticeiro, Pai. Nos livra, Pai, dessas pessoas em nome de Jesus. Coloca amor no nosso coração. Que o Evangelho seja transmitido por meio do amor, Pai. Nós não somos os donos da verdade, nós não carregamos toda a razão,
mas nós conhecemos a Ti, Pai, e queremos prosseguir em conhecer. Então nos ensina a ser imparcial e bondosos, Pai, compassivos, em nome de Jesus. Esse é o meu pedido para o Senhor nesta manhã. Amém e amém. Que essa graça, ela possa chegar aí na sua casa, chegar aí dentro do seu lar, que ela possa chegar aonde você está. Que hoje seja um dia que o Senhor ele possa ministrar algo lindo no seu coração. Eu não sei aquilo que Ele reservou para nós, mas eu não aceito que você saia daqui sem pegar aquilo que Deus ele tem separado para a sua vida. Sabe? Escreve isso. Deus, eu abro meu coração para tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar hoje. Sabe? Dá essa liberdade para o Senhor, porque uma das coisas mais bonitinhas de se falar e lembrar é que Deus ele não arromba porta nenhuma, né? Ele é muito gentil. Ele vai só entrar se você der lugar. Então fala com Ele: Pai, eu abro meu coração, eu te dou lugar nesta manhã. Amém? Gente, nós vamos para Êxodo capítulo 11. Nós finalizamos na segunda-feira Êxodo 10. Paramos na 9ª praga. E agora nós vamos entrar na última praga, que é a morte dos primogênitos. Pega seu caderno, Bíblia, lápis, caneta, aquilo que você precisa para anotar. Deixa eu ver quem que tá aqui. Amém. Êxodo capítulo 11. A morte dos filhos mais velhos dos egípcios. A outra tradução vai dizer: Deus anuncia a 10ª praga. Então o Senhor disse a Moisés: eu tô vendo que você tá aí, Cacá, linda. Atingirei o faraó e a terra do Egito com mais uma praga. Depois disso o faraó deixará sair do seu território. Graças a Deus, né, gente, esse tempo chegou. Porque toda vez que Deus vai até Moisés, né, Moisés está ali conversando com Deus, ele sempre escuta e fala: você vai falar isso, Moisés, mas faraó não vai te escutar, ele não vai deixar o povo sair. E graças a Deus chega uma hora que Deus fala assim: atingirei a faraó e a terra do Egito com mais uma praga. E depois disso faraó deixará você sair do seu território. Graças a Deus, né? Porque eu acho que eu já não ia estar dando conta mais. Quando por fim ele permitir que saiam, praticamente os expulsará. Ou seja, a última praga será tão pesada que ele vai mandar vocês saírem correndo. Diga a todos os homens e mulheres israelitas que peçam objetos de prata e de ouro a seus vizinhos egípcios. O Senhor havia feito os egípcios verem o povo com bons olhos. Moisés era tido em alta consideração na terra do Egito e respeitado tanto pelos oficiais do faraó como pelo povo egípcio. Eu acho que o fato, né, não sei, mas Moisés ele tinha vivido um tempo dentro do palácio de faraó. Talvez era o que fazia ele entrar e sair com tanta presteza, né? O tempo todo ele está entrando e saindo do palácio. Ô Cal, se você puder, mande uma mensagem no grupo, fala com o pessoal que nós estamos ao vivo com a nossa live no Instagram e que hoje nós vamos falar sobre a Páscoa. Então, aqueles que tiverem interesse em aprender um pouco mais sobre a Páscoa, que nós já estamos aqui, tá bom? Obrigada. Agora chega o momento em que Deus vai falar assim, ó, é agora que o povo vai sair, porque agora essa última praga vai ser tão ferrenha, vai ser tão dura, embora eu acho que as outras já tinham sido duras, piolho, rã, água em sangue e muito mais, né? Escuridão, que era algo que eles não tinham costume. Eu acho que a última praga é o que vai pegar pesado. E agora o faraó vai deixar o povo sair. Moisés disse: assim diz o Senhor, à meia-noite de hoje passarei pelo meio do Egito. Morrerão todos os filhos mais velhos do sexo masculino e todas as famílias do Egito, de todas as famílias do Egito. Desde o filho mais velho do faraó sentado em seu trono, até o filho mais velho da serva mais humilde que trabalha no moinho. Até mesmo os primeiros machos dentre todos os animais morrerão. Então se ouvirá um grande lamento na terra do Egito,
um lamento como nunca houve e nunca mais haverá. Quanto aos israelitas, porém, nenhum cão latirá contra eles e nem seus animais. Com isso vocês saberão que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. Todos os oficiais do Egito virão até mim e se curvarão suplicando: por favor, vá embora, saia logo do Egito e leve com você todo esse povo que te segue. Só então eu sairei. E ardendo de ira, Moisés saiu da presença de Faraó. O Senhor tinha avisado a Moisés: o Faraó não lhe dará ouvidos, por isso farei milagres ainda mais poderosos na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todos esses milagres na presença do Faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração, e ele se recusou de deixar o povo de Israel sair de sua terra. Ele está se referindo aqui aos acontecimentos anteriores, né? Que ele fez tudo e Faraó não deixou, o Faraó permaneceu com o mesmo pensamento e não libera o povo. Porém, quando chega aqui nesse último momento, ele ainda continua não dando ouvido e descredibilizando aquilo que Moisés estava falando com ele. E aí nós entramos para o capítulo 12, que é o anúncio da primeira Páscoa. É a instituição da Páscoa, ou a primeira Páscoa. Então, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: de agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano, que é o mês de Abibe, no dia 10. Ele vai falar e vai determinar aqui agora a hora e o dia que começa o ano. Bom dia, meu pastor. Deus te abençoe. Bom dia, Jojo. Amém. Bom dia, Everson. Deus abençoe vocês. Nós vamos falar agora sobre a instituição da primeira Páscoa. Quando ele vai falar assim, olha, a partir de agora em diante, Deus está falando com Moisés: a partir de hoje, eu vou mudar o calendário de vocês. Vocês vão fazer o seguinte: desse mês em diante, vocês vão considerar o mês de Abibe, que pra gente é próximo mês de abril. Ele será o primeiro dia do ano. Vocês vão passar a contar a partir de agora. Anuncie a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer o animal inteiro deverá compartilhar com a outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. Ou seja, se a casa der conta de comer tudo, pode ficar. Mas, porém, se ela não der conta de comer, você vai dividir com a família do lado, a família vizinha. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Grifa o versículo 5 aí na sua Bíblia. Então ele está falando o seguinte: Moisés, você vai falar com o povo o seguinte, que a partir de agora, esse mês de Abibe, será o primeiro mês do ano. E você, no 10º dia, vai ter que escolher um cordeiro, e esse cordeiro deverá ser sem defeito. Coloca aí a primeira, se você gosta de anotar, coloca aí o primeiro ponto. É um cordeiro sem defeito que será selecionado no 10º dia do mês. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará o seu cordeiro, o cabrito, ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco de sangue e passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas, onde comerão o animal. Nos umbrais das portas, né? Esse cordeiro vai ser morto, então, no 14º dia, e você passará o sangue nos umbrais da porta. Cadê? Nesta mesma noite, assarão a carne no fogo e comerão, acompanhada de folhas verdes, amargas e de pão sem fermento. Embora como é que fazia o fermento, né, naquele tempo? O fermento, você fazia o pão e deixava ele ali fermentando. Ele está falando o seguinte: não vai dar tempo de cumprir o processo da fermentação. Então o pão vai ser sem fermento mesmo. Não comerão carne crua e nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixe sobra para a manhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão.
faça uma refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá como um sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa, e quando eu ferir na terra do Egito, a praga da morte não te tocará. Grifa também o versículo, eu coloquei grifado, versículo 5, versículo 8, versículo 13. Eu volto para poder explicar já, tá bom? Este será um dia a ser recordado todo ano. Em geração, vocês celebrarão como festa especial para o Senhor. Esta é uma lei permanente. Eu vou ler na Almeida atualizada, o versículo 14. Cadê? Este dia lhe será por memorial, e vocês celebrarão como festa ao Senhor de geração em geração. Vocês celebrarão este dia como um estatuto perpétuo. Quando Deus fala que é um estatuto perpétuo, ele tinha a intenção de nunca mais descumprir com esse tratado, ou seja, tinha que ser celebrado todos os anos. E aí como é que faz? Hoje em dia, como é que você celebra a festa da Páscoa? Nós precisamos continuar fazendo essa festa? Eu vou falar com vocês uma coisa. Toda a palavra de Deus, ela sempre vai convergir em Cristo. Tudo que nós lemos, desde Gênesis até Apocalipse, vai convergir em Cristo. Tudo está relacionado a Cristo, ao propósito do Senhor em salvar, em resgatar um povo, em fazer uma geração escolhida, um povo eleito. Então, quando a gente olha para Êxodo é o puro Jesus. O puro Jesus que eu falo no sentido de que, nesse momento aqui, o povo está cativo na terra do Egito. Eles são escravizados por Faraó e eles têm que cumprir tudo que Faraó ordena. Ou seja, eles estão debaixo de um domínio mal. Aí agora quando Deus levanta e fala, eu me lembrei do meu povo, e vira para Moisés e fala assim, Moisés, eu vou te levar para poder tirar o meu povo daquela escravidão. É a mesma coisa quando a gente olha para a nossa vida. Nós estávamos debaixo de um jugo, debaixo de um domínio das trevas, que é o pecado, né? O diabo vem para poder lançar o pecado e falar assim, vocês vão ficar agora debaixo do meu domínio. Porque em pecado, vocês não podem entrar no reino de Deus. Porque Deus disse que todo aquele que pecar, ele vai morrer. Não pode, não vai ficar. E aí, Jesus ele vem para mudar a história. E da mesma forma que Moisés libertou o povo de uma escravidão, Jesus vem agora para poder libertar todo um povo de uma escravidão de pecado, né? Uma escravidão, juízo, morte. Jesus vem para isso. E tudo isso que aconteceu aqui, que Deus está falando assim, olha, Moisés, a partir de agora, o mês de Abib, no 10º mês, você vai pegar um cordeiro, esse cordeiro tem que ser sem defeito, e aí vocês vão matar o 14º dia, e vai falar, nananana, todas as ordenanças que Deus dá para Moisés, ele vai se cumprir em Jesus. E aí eu quero te pedir, se você tiver a Bíblia aí de pronta para poder abrir comigo, em Marcos 11, nós vamos ver tudo isso cumprindo em Jesus agora. Deixa eu só marcar aqui meu êxodo para me voltar depois. Vamos lá em Marco 11. Marco 11 vai contar ali a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Marcos 11. Não vou ler o texto todo, mas nós vamos pincelando, tá? E na hora que eu for trocar de versículo, eu vou falar com vocês. Quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfage e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos e disse, vá até a aldeia que está diante de vocês e logo ao entrar encontrarão preso um jumentinho. E quando ainda ninguém montou, desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que estão fazendo isso, responda, o Senhor precisa dele e logo mandará de volta para cá. Então foram pegar ali o jumentinho, essa entrada triunfal de Jesus no jumento. Vamos lá para o versículo 12. Cadê? Tantos que queriam com os 12.
Cadê você? Muitos estenderam suas capas. A entrada de Jesus em Jerusalém, ela vai marcar o primeiro dia do mês de Abib, tá? E aí, quando a gente chega no versículo 12, ele vai falar assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Nesse momento, ele vai falar sobre aquela figueira que não dá fruto e a lição que ele vai tirar da figueira que tinha folha, mas não tinha fruto. Mas essa tradução não vai falar dessa forma. Se na sua tradução tiver diferente, você conta aí. Mas quando ele chega em Jerusalém, que é ali em Betânia, né, que fica do lado, hoje é visto como um só, era o primeiro dia, era o 10º dia do mês de Abib. E quando fala no dia seguinte, ele sai de Betânia, ele tem fome e ele viu a figueira, e vai ter toda aquela história da figueira, marca o dia seguinte, né? Então é o 2º dia que ele está em Jerusalém. Passado mais um tempo, no versículo 19, ele vai falar o seguinte: e vindo à tarde, Jesus e os discípulos saíram daquela cidade. Aí vai ter todo o contexto, ele vai sair, mas nós estamos contando os dias. Ele entra em Jerusalém no 10º dia e ele vai ficar. No dia seguinte tem a situação da figueira. E aí quando a gente vai para o versículo, do capítulo 14, cadê? Capítulo 14 vai dizer o seguinte: 2 dias depois seria celebrado a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e escribas procuravam uma forma de prender Jesus, a traição para matá-lo, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Eu queria só trazer para vocês que essa ordenança de que deveria escolher um cordeiro no 10º dia e matá-lo no 14º dia, esses 4 dias, ele se cumpre também em Jesus. Porque Jesus entra em Jerusalém no 10º dia do mês de Abib e ele vai morrer no 14º dia. Porque nesse dia aqui, olha, eles já estão preparando alguma coisa para poder pegar Jesus. E aí vai acontecer que no entardecer, né, do 14º dia, Jesus ele é morto. E uma coisa muito interessante aqui, ele vai falar o seguinte: o animal escolhido, ele não deve ter defeito nenhum. Ou seja, tem que ser um cordeiro sem mácula nenhuma. E qual é a declaração de Pilatos quando Jesus ele é colocado diante de Pilatos? Pilatos vira para ele e fala o seguinte: eu não encontrei defeito nenhum, não tem problema nenhum com esse cara. Não tem problema nenhum com esse homem. O que vocês querem que eu faça? Eu não vi nenhuma culpa nele. Ou seja, está se cumprindo tudo que tudo que Deus tinha dito para Moisés, como deveria ser. E aí Jesus ele é morto. Salmos vai trazer para a gente uma declaração, né, uma profecia, quando vai falar de Jesus. Vai falar dele, da sua morte, da sua vinda, do propósito e tudo mais, e vai dizer o seguinte: nenhum dos seus ossos será quebrado. E quando Jesus ele é preso, ele é crucificado, tá lá junto com ele mais 2 ladrões. E esses 2 ladrões, por algum motivo, eles demoraram a morrer e eles tiveram a perna quebrada, porque os soldados quebram a perna da pessoa que está lá sendo crucificada para ela morrer mais rápido. E quando eles olham para Jesus, eles veem que Jesus já tinha morrido, eles enfiam uma lança na sua costela, ao invés de quebrar as suas pernas. E ali se cumpre mais uma vez a palavra do Pai, que diz que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Então toda vez que a gente olha para as Escrituras, do início ao fim, ela vai apontar para Jesus, ela vai contar para Jesus tudo que deveria ser feito. E ali ele vai falar no versículo 8 para Moisés: nessa noite você vai passar o sangue sobre as portas, e toda casa que tiver marcada com sangue não terá morte nela. E aí nós olhamos para a nossa vida. O que é que nos liberta hoje do pecado? O que é que faz com que nós não sejamos mortos, né, do pecado? O que não nos tira da condenação? O sangue de Jesus sobre a nossa vida. Então a Páscoa, ela significa o passat, né? O passar por cima. Não é que Deus está falando assim: ignorei o pecado, acabou, não é isso. Ele falou o seguinte: o maior sacrifício,
o perfeito sacrifício já foi feito por amor de vocês. E hoje eu quero tirar vocês dessa escravidão do pecado. Com o quê? Com o sangue de Jesus. Então o sangue de Jesus é o passar por cima. Então todo aquele que tem o sangue de Jesus, que foi coberto pelo sangue de Jesus, ele está livre da escravidão do pecado. Sabe, você não é mais escravo do pecado, você não é escravo mais do medo. E eu amo a música que diz: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. É justamente isso, gente. Aquele povo no deserto, só ele sabia a pressão que ele sofria e a dor que era servir um Deus um rei que não servia o mesmo Deus que eles. Pensa quantas coisas eles tiveram que fazer fora da vontade. E eu vou falar com vocês uma coisa: o diabo, ele faz a mesma coisa. Ele vai tentar colocar esse peso de pecado, ele vai tentar amarrar os seus braços, as suas pernas, a sua mentalidade com o pecado, querendo que você sirva a ele. Só que quando Jesus vem, ele falou assim: eu sou o perfeito cordeiro. Pilatos disse e certificou, chega a arrepiar, que ele não tinha culpa. O perfeito cordeiro que se entregou por nós. 1 Pedro vai falar aqui: e Jesus é o verdadeiro cordeiro pascual. A partir de hoje, nós não precisamos mais de sacrifício, porque o perfeito sacrifício já foi feito. E o melhor, Deus aceitou esse sacrifício. Hoje Jesus, ele tem a chave, sabe, da morte, do juízo, do pecado, está tudo na mão dele. E quando nós declaramos: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor, nós estamos dizendo: Jesus, passa teu sangue sobre os meus umbrais. Jesus, passa teu sangue sobre a minha casa, porque a partir de hoje eu não vivo mais essa condenação. Eu não estou livre para que o diabo venha e roube meu coração e me coloque debaixo do jugo da morte. Você não vai mais morrer. Entenda isso. A gente só sofre uma morte agora, que é a morte terrena. Porque a morte celestial, aqueles que estão em Cristo, vai ter vida. Toma cuidado para você não sofrer duas mortes. Duas mortes que é o quê? É aquela que você sofre na carne e a morte espiritual. Cristo é o Cordeiro Pascual. E toda vez que a gente olha para as Escrituras, quando Jesus ele veio, ele estava com os discípulos, ele falou assim: olha, bora, tem muito trabalho a ser feito. Apressa, nós temos serviço a fazer. Quando ele virou para Moisés e disse: Moisés, vocês vão comer rápido. E vocês vão comer, vocês vão incluir tudo. Jesus, socorro, Deus. Eles vão incluir tudo. Você vai comer, quando ele fala: vocês assarão a carne e comerão ela com folhas amargas. As folhas amargas, quando a gente olha para o Novo Testamento, as folhas amargas significa que, junto com o sangue de Jesus, com essa carne que nós provamos e usufruímos dela, nós temos também as folhas amargas que comemos junto com essa carne. Porque o Evangelho de Cristo não é um evangelho fácil. Quem disse que caminhar com Jesus é um evangelho só de 1000 maravilhas, ele te contou uma história muito mal contada. Porque o Evangelho de Cristo é um evangelho de comer folhas amargas. Você não come só o alface, mas você come a rúcula e o agrião também. Sabe? Com Jesus você come folhas amargas, porque às vezes você é apontado. Eu já fui apontada dentro da minha casa, já fui apontada dentro da escola, da faculdade, já fui apontada no trabalho. Em todos os lugares sempre vai arrumar alguém para te alfinetar e fazer você comer as folhas amargas. Sabe? As folhas que tipo assim, você fala assim: nossa, eu queria estressar agora e colocar essa mulher no lugar dela e falar com ela assim: ó, você fica na sua porque o sistema é esse, e aí você tem que engolir aquilo e falar assim: opa, eu tenho Jesus. Eu não posso gritar, eu não posso alterar, eu tenho que permanecer aqui com a minha postura. Quando alguém vem e você tem vontade de falar assim: tá, vou te pegar. E aí você segura e fala assim, você conta 10, 1, 2, 3, 4. Respira fundo e você fala assim: não posso gritar, não posso bater, não posso xingar. Isso é as folhas amargas, gente. Viver com Jesus é uma vida que você fala assim: eu quero explodir. E aí ele fala assim: opa, você tem que ter domínio próprio. Essas são as folhas amargas que nós comemos junto com a carne de Jesus. A carne dele traz salvação, o sangue dele traz purificação, libertação e um monte de coisa mais. O corpo de Jesus é bom, né? Jesus na nossa vida é bom. Só que junto com a carne gostosa que aquele povo ia comer do cordeiro sem defeito, tinha que comer folhas amargas.
e pão sem fermento. Pão sem fermento, quando Jesus ele vai falar com os discípulos, ele vai falar assim: não coma o pão dos fariseus, porque o pão deles é um pão com fermento. O que eles comem tem fermento demais. E vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Ele está dizendo o seguinte: esse bando de fariseu é um povo que conhece a palavra, mas eles não conseguem praticar. É o pecado que está enraizado no meio deles. Esse é o fermento da massa. E na Páscoa ele diz: não coma pão com fermento. O pão deve ser comido sem fermento, é sem pecado. Com Jesus, a gente não traz o pecado para dentro. Eu respeito, concordo que quando você conhece Jesus, existe toda uma trajetória, você começa a se purificar, não acha que é da noite para o dia que você vai parar com todos os seus costumes. E eu tenho praticado muita compaixão em relação a isso, porque Deus ele é benigno, Deus é compassivo, Deus é misericordioso, e Ele olha para alguém no processo e Ele não vira e fala assim: acelera seu processo aí, eu quero você sem pecado. Não, Ele fala assim: vem, fica perto de mim, me acompanha, anda comigo, de uma forma muito mansa. E Ele vai falar assim: respeita seu processo, mas nesse processo você vai chegar na santificação. A vida com Jesus não é uma vida sem pecado, mas é uma vida de se purificar todos os dias. Nós nos lavamos todos os dias em Cristo, porque a nossa mente é mau, nosso coração é corrupto. A nossa vida, né, ela quer o tempo todo praticar algo que é ruim. Só que aí vem o ponto-chave: vocês não comerão carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Ele está dizendo o seguinte: vocês têm o costume de, quando vai fazer a carne, vocês cortam ela em pedaço e comem a carne que é boa. Gente, é de costume nosso comer cabeça de animal, as vísceras de animal, comer as pernas, só da galinha, né? Mas não era de costume deles comer. Eles pegavam a parte boa, a parte que tinha muita carne. Mas quando Deus ele fala com Moisés: Moisés, a cabeça, as pernas, as vísceras deverão ser comida também. Se sobrar, vocês podem queimar no dia seguinte. Mas a princípio a ordem é: comam a cabeça, comam as pernas e comam as vísceras. O que Deus estava falando aqui? Porque se tudo isso está exemplificando Jesus, ele está dizendo o seguinte: vocês vão comer a cabeça do cordeiro. Tenham a mente de Cristo. Não tem um versículo que fala isso? Cacau, não sei onde fica. Se você souber, coloca pra gente. Eu também posso procurar aqui. Mas tem um versículo que diz, né? Tenham a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, 16. Vai dizer o seguinte: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso significa: comam a cabeça, tenham a mente de Cristo, tenham as pernas de Cristo, caminhem como Cristo caminhou. Não sei se vai ter versículo assim não, mas deixa eu procurar aqui, versículo que fala sobre andar como Cristo. Quem anotou primeiro é 1 Coríntios 2,16. Valeu. Deixa eu ver. 1 João 2,6. Quem declara que permanece nele também deve andar como ele andou. Gente, olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. Eu não tinha separado esses versículos, mas é o que vem no meu coração agora, né? Ter a mente de Cristo. Colossenses fala de andar com ele, né? Ter as pernas dele, andar como ele andou. Para vocês que estão anotaram Coríntios, 1 João 2,6. Coloca aí para mim, para quem quiser anotar depois. Que lindo. Ô Simone, é forte, né? Eu também tô aqui contando para vocês, mas com a pele toda arrepiada, por quanto que eu vejo a presença de Deus. O Senhor se alegra quando nós desfrutamos da palavra dele. É tão triste quando as pessoas passam por Êxodo e lê isso aqui como se tivesse só que ler. Não, gente, tudo tem um significado, tudo vai trazer alguma coisa para nós aplicarmos nos dias de hoje. Tudo vai convergir em Cristo. Ele é o motivo de nós estarmos vivos. Ele é a nossa esperança. Colossenses 3:1, calma, deixa eu ver. Colossenses
3, 1. Colossenses 3, 1. Porque jamais está morto e a vossa vida está escondida em Cristo. É isso? Não. Portanto, se já ressuscitamos com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então, nós colocamos aí versículos para a cabeça, versículo para as pernas, e ele diz, desse animal, desse cordeiro, vocês vão comer também as vísceras. Gente, o que as vísceras significa? Víscera é interno, é o que é íntimo. É a mesma coisa, tipo assim, os sentimentos, né? É algo que é íntimo. Vocês vão comer também as vísceras de Cristo. Comer as vísceras de Cristo é ter o mesmo sentimento. E a palavra também vai nos dizer, tenham vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Aí eu acho que vai falar, antes não usurpou, né? Tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Filipenses 2, do 5 ao 11. Tende em vós, ou tem em vós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se à semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha que coisa mais linda. Gente, Deus está falando para Moisés, Moisés, você vai tirar um cordeiro imaculado, vai comer também com folhas amargas, com pão sem fermento, vai comer as vísceras, cabeça e perna. E agora Jesus está falando com a gente. Deus diz, olha, o sacrifício foi feito, pegue o sacrifício, pegue o sangue de Jesus, passe sobre a sua vida, purifique toda a sua casa, os umbrais da sua casa hoje é você é o templo do Senhor, e você vai comer folhas amargas, que é o amargo do Evangelho, pão sem fermento, que é uma vida sem pecado. Vai comer da mente, tenham a mente de Cristo, as pernas também, vai andar como ele andou, e as vísceras, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo. Ou seja, a partir do momento que você encontra com Jesus, você vai usufruir dele num todo e vai viver a vida de Cristo. Eu acho que hoje, né, estudando isso, vem claro na minha mente quando Paulo diz, já não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim. E aí ele vai falar assim, o viver para mim é Cristo e morrer seria lucro. Porque ele tinha a mente de Cristo, ele andava como Cristo, ele tinha o sentimento de Cristo. Paulo chorava pela igreja. É esse sentimento que nós precisamos alcançar. De não sermos indiferentes com as pessoas, sabe? De não sermos indiferentes com aquele que está sofrendo. Da gente ter o mesmo sentimento compassivo, misericordioso, bondoso. De não sermos seres estressados. Por quê? Nós já não vivemos a nossa vida. A vida que está em nós hoje é a vida de Cristo. E é essa que nós precisamos exalar. Cláudia, você disse que perdeu, né? Qual o versículo das pernas e da víscera? Ah, obrigada, a Aline já colocou aí, né? Obrigada, Aline, Deus te abençoa, viu? Filipenses 2, do 5 ao 11. Das pernas. Deixa eu ver. 1 João 2,6 e o outro era 1 Coríntios 2,16. Muito obrigada, viu, meninas, que vocês sempre me ajudam aí. Deus abençoe. Gente, que coisa mais linda. E ele tá falando assim, vocês vão fazer isso como estatuto perpétuo. Tudo que é estatuto perpétuo não se mexe, não se move. Só que Êxodo, Velho Testamento, é a sombra do que estava por vir. Não era literal. Quando a gente fala sombra, olha aqui, olha, tá vendo que tá dando sombra? Se eu faço isso aqui, olha, vocês veem que é o quê? É uma mão. Deixa eu ver um ângulo que vai ficar bom. Ah, tá tudo ruim. Mas vocês veem aqui, ó, tá vendo a sombra? Tá vendo aqui apontando aqui, ó? Essa é a sombra da minha mão. A lei, o Velho Testamento, era a sombra do que estava por vir.
Embora vocês conseguem ver que está mexendo, é uma mão que mexe. O que vocês veem? Uma sombra, é escuro, mas vocês não conseguem ver detalhes. Vocês não conseguem ver a cor da minha mão. Vocês não conseguem ver a textura da minha mão, as linhas que tem. A sombra mostra mais ou menos o que está por vir. E quando Jesus ele vem, as pessoas perguntam a Jesus, você veio para quebrar a lei? Veio para abolir a lei? Ele falou assim, eu não vim para acabar com a lei. Eu vim para cumpri-la. E agora eu vou mostrar para vocês como é que tem que ser. Antes, eles tinham só a imagem do que estava por vir. Mas quando Jesus vem, eles veem a textura, eles veem um detalhe. E agora nós não precisamos cumprir somente a lei. Nós não cumprimos só isso aqui, gente. Quem acha que a lei era pesada e que com Jesus tudo é maravilhoso, não é. Com Jesus dobra, porque com Jesus agora a gente tem a textura do que é o negócio. A lei dizia, se você se deitar com alguma mulher, você comete adultério. Quando Jesus vem, ele fala, aquele que olhar para uma mulher e em seu coração desejá-la, esse já cometeu adultério. E alguns vão dizer que a lei é mais pesada. Não é. A lei era a sombra do que estava por vir. Então hoje nós precisamos ter a mente de Cristo, andar como Cristo, os sentimentos de Cristo, comer pães amargos, folhas amargas e um pão sem fermento, uma vida sem pecado. Que a sua vida esteja ajustada com a vida de Cristo, em nome de Jesus. E aí ele disse, Moisés, quando vocês comerem, você prepara, olha como é que vocês vão comer. Durante 7 dias comerão pão sem fermento. No primeiro dia de festa, removerão das casas qualquer mínima quantidade de fermento. Quem comer pão com fermento durante algum dia dos 7 dias da festa, será eliminado do meio de Israel. No primeiro e no 7º dia de festa, todo o povo celebrará um dia oficial da reunião sagrada. Não será permitido nenhum tipo de trabalho nessas datas, exceto o preparo da comida. Celebrem a festa dos pães sem fermento, pois ela os lembrará de que eu tirei as suas multidões da terra do Egito. Exatamente nesse dia, a festa será uma lei permanente para vocês. Celebrem nesse dia de geração em geração. Versículo 18. O pão que comerá será preparado sem fermento desde a tarde do 14º dia do primeiro mês até a 4ª tarde do 21º dia do mesmo mês. Durante 7 dias não deverá haver qualquer mínima quantidade de fermento em suas casas. Quem comer algo preparado com fermento durante a semana será eliminado do meio de Israel. Essa regra se aplica tanto aos estrangeiros como aos que vivem com vocês, como israelitas de nascimento. Durante esses dias não comam coisa alguma preparada com fermento. Onde quer que morarem, coma apenas pão sem fermento. Ele está falando, essa festa vai se repetir. A festa da Páscoa é isso. No 10º dia você vai pegar um cordeiro, ele vai ser morto no 14º, um cordeiro sem defeito, vai assar, vai comer tudo. Depois, passado esse acontecimento, durante 7 dias vocês vão comer pão sem fermento. Em seguida, Moisés mandou chamar todos os líderes de Israel e disse, vão, escolham um cordeiro, um cabrito para cada família e sacrifiquem um animal para a Páscoa. Deixe o sangue escorrer em uma vasilha, tome um feixe de ramo de sopo, molhem com sangue. Usando o sopo, passe o sangue nos batentes, nas laterais e no alto das portas das casas. Ninguém saia da casa até o amanhecer, pois o Senhor passará pela terra para ferir mortalmente os egípcios. Isso, gente, está fazendo uma menção em Apocalipse 12:12. Vou ler para vocês. Quem gosta de anotar, puxa aí, grifa o versículo 23 e escreve do lado assim, Apocalipse 12:12. João viu milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono. Por que ninguém me deixa ser levita? Da tribo de Levi. Apocalipse 12:12. Por isso alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhes resta. Peraí, deixa eu ver se é isso. Alegrem-se, e o Senhor passará. Deixa eu buscar outra tradução. Apocalipse
12, 12. Então é isso mesmo, a mesma tradução. Deixa eu colocar NVT. Apocalipse 12, 12 na NVT. Portanto, alegrem-se, ó céus, e vocês que habitam no céu, sobre a terra e o mar. Porém, virá terror, pois o diabo desceu até vocês com grande fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. Tá falando sobre o diabo descer e, com fúria, tentar roubar aqueles que ele ainda pode. Porém, o sangue de Cristo estará sobre a sua vida quando esse dia chegar. Pois o Senhor passará pela terra para ferir mortalmente os egípcios. Mas quando ele vir o sangue nas laterais e no alto da porta, passará por sobre aquela casa, não permitindo que o anjo da morte entre em sua casa para matar vocês. No fim dos tempos vai acontecer isso. Apocalipse já está aqui contando isso para nós. Apocalipse é um livro de revelação. Ele disse, o diabo vai olhar e com grande fúria vai descer para tentar matar pessoas. Por quê? Porque ele viu que o tempo dele está acabando. Só que aí terá o sangue de Cristo sobre a sua vida. Lembre-se de que essas instruções, versículo 24, tá? São uma lei que vocês e seus descendentes deverão cumprir para sempre. Quando entrarem na terra do Senhor que ele prometeu dar, continuarão a realizar essa cerimônia. Então os seus filhos perguntarão, o que significa essa cerimônia? E vocês responderão, é o sacrifício da Páscoa para que o Senhor, pois ele passou por sobre as casas dos israelitas no Egito, e embora tenha batido os egípcios, poupou nossas famílias. Então todos que ali estavam se prostraram e adoraram. Assim o povo de Israel fez conforme o Senhor havia ordenado por meio de Moisés e Arão. À meia-noite o Senhor feriu mortalmente todos os filhos mais velhos da terra do Egito, desde o filho mais velho de Faraó sentado no seu trono, até o filho mais velho do prisioneiro no calabouço. Até mesmo os prisioneiros, os primeiros machos dentre os animais, foram mortos. O Faraó, todos os seus oficiais e todo o povo acordaram durante a noite e ouviu um grande lamento. Em toda a terra do Egito não houve uma casa onde não morresse alguém. No meio da noite, o Faraó mandou chamar Moisés e Arão. Saiam daqui, ordenou ele. Deixem meu povo e levem os demais israelitas com vocês. Vão e adorem o Senhor como pediram. Levem seus rebanhos como disseram e sumam daqui. Vão embora, mas abençoe-me para sair. Os egípcios pressionaram o povo de Israel para que deixassem a terra quanto antes, pois pensavam, vamos todos morrer. Os israelitas levaram massa de pão sem fermento, embrulharam as vasilhas em seus mantos e colocaram sobre os ombros. Seguindo as instruções de Moisés, pediram aos egípcios que lhe dessem roupas, objetos, prata e ouro. O Senhor fez os egípcios serem bondosos com o povo, de modo que lhes entregaram tudo o que pediam. Assim os israelitas tomaram para si as riquezas dos egípcios. Naquela mesma noite, os israelitas partiram de Ramsés rumo a Sucote. Havia cerca de 600 mil homens, além de mulheres e crianças. Saiu com ele uma mistura de gente que não era israelita, além de imensos rebanhos de ovelhas, bois, outros animais. Com a massa sem fermento que havia levado do Egito, assaram pães achatados. Gente, daqui em diante vai começar uma história linda. A massa era sem fermento, pois foram expulsos do Egito, com tanta pressa que não tiveram tempo de preparar alimento para a viagem. O povo de Israel tinha vivido 430 anos no Egito. Na verdade, essa grande multidão do Senhor deixou a terra exatamente no dia em que completaram 430 anos. Então, esse número é o tempo, né, os anos que o povo ficou no Egito, 430 anos. Guarda esse número, 430 anos foi o tempo que o povo ficou na terra do Egito. Essa é uma das perguntas que cai nos quiz
gospel. O Senhor passou a noite toda em vigília para tirar o povo do Egito. Essa, portanto, é a noite do Senhor e deverá ser celebrada por todos os israelitas de geração em geração. Quando a gente lê, né, que o Senhor ficou de vigília ali para o povo sair, parece até que Deus dorme, né? Parece até que Deus tira um descanso hora ou outra. Não, gente, o Senhor ele não vai parar hora nenhuma, mas que ele está dizendo o seguinte: o Senhor estava pronto, né, para agir diante de qualquer intervenção de Faraó. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: essas são as instruções para a festa da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comer a ceia da Páscoa. O escravo comprado poderá participar se for circuncidado. Os residentes temporários e os empregados não poderão participar. Cada cordeiro da Páscoa será comido em uma só casa. Nenhum pedaço de carne será levado para fora e nenhum osso do cordeiro será quebrado. Toda a comunidade de Israel celebrará a festa da Páscoa. Depois vocês podem ler João 19, do 31 ao 37. O que vai falar sobre essa questão da Páscoa, Jesus, a morte de Jesus, os ossos não ter sido quebrados, tá? Anota aí, João 19, 31 e 37. Salmo 34, 20, é onde vai falar que todos os ossos lhes serão preservados. Se os estrangeiros que vivem entre vocês quiserem celebrar a Páscoa do Senhor, todos os homens dentre eles devem ser circuncidados. Só então poderão celebrar a Páscoa com vocês, como qualquer israelita de nascimento. Os homens que não forem circuncidados, porém, jamais poderão participar da ceia da Páscoa. Essa instrução se aplica a todos, tanto aos israelitas de nascimento, como aos estrangeiros que vivem entre vocês. Todo o povo de Israel seguiu as ordens que o Senhor lhe deu a Moisés e Arão, e naquele mesmo dia tirou os israelitas da terra do Egito como um exército. Algumas pessoas vai dizer, né, comentaristas, vai dizer que saiu de lá 4 milhões de pessoas e meio. Que só homem era 600 mil, porém, como eram muitas crianças, mulheres, alguns homens tinham 2 mulheres, 3 mulheres, que calculava e estimava aí o número de 4 milhões de pessoas. É gente demais. E ele está dizendo o seguinte: quem pode celebrar a Páscoa com você? Somente o meu povo. Não é todo mundo que vai celebrar a Páscoa. O passar por cima. Não é todo mundo que vai ser participante do corpo de Cristo. Participante é somente aquele que é um povo de Cristo, tá? E é isso, gente. Nós terminamos o nosso devocional no capítulo 12. Bruna, circuncidar seria como batizar? Não. Circuncidar era cortar a pele do prepúcio, do pênis do homem. Eles puxavam a pele e cortavam aquela pele. Isso seria o circuncidar. Faz parte de uma aliança que Deus fez com Abraão. Quando Abraão ele sai da terra dele e começa a viver com o Senhor, tudo que Deus tinha separado para ele, naquela passagem, né? Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Tem um momento que Deus vai fazer uma aliança com Abraão e vai falar assim: Abraão, através de você eu vou fazer um povo, através de você eu terei um povo eleito, um povo exclusivo, e a marca disso é que vocês vão ter que cortar o prepúcio aí no 8º dia de nascimento. Então, quando Deus fez essa aliança com Abraão, tinha muitas pessoas já crescidas, inclusive Abraão teve que fazer. Aí fizeram em todo o povo que caminhava com Abraão. Mas dali em diante, no 8º dia de nascimento, quando a criança ainda era um bebezinho, cortava ali para fazer a circuncisão. Isso é circuncisão, mas não é como se batizar, tá? É diferente. Circuncisão era a prova da aliança. O batismo hoje significa arrependimento de pecado. O batismo também marca um povo escolhido, tá? É assim que eu vejo. Qualquer dúvida também que vocês tiverem, gente, me pergunta. Se vocês tiverem visto alguma coisa diferente, pode me mandar. Não tem problema nenhum, tá bom? Em falar é diferente, tá errado. Mas eu não fico buscando tantas fontes antes de vir aqui, não. Geralmente é o meu entendimento com o Senhor mesmo. Então é por isso que Deus ficou furioso com Moisés, pois o filho dele ainda não era circuncidado. Isso. Moisés já sabia da trajetória, ele sabia da história. Eu creio que Deus já tinha falado com ele: Moisés, os seus filhos devem ser circuncidados.
E Moisés não circuncida, não obedece, né? E tinha que ser, pois era uma aliança do povo de Deus, justamente isso, tá? Ô Bruno, eu vejo que você tem algumas dúvidas. Sempre que você quiser, me chama no WhatsApp, tá bom? Pode me mandar no WhatsApp, pode me perguntar. Vou ter o maior prazer de te responder, tá bom? A gente vai caminhando juntas. Gente, é isso. Páscoa, ela significa obediência, significa entrega, significa renúncia, porque tudo isso acompanha o sacrifício de Jesus, tá? A Páscoa não é só o ovo de chocolate, não é só chocolate, é o passar por cima, sangue de Jesus, sacrifício, obediência e renúncia, tá? E é isso. Outra coisa muito bem pontuada que eu vou pontuar para finalizar. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador e gostaria de fazer isso nessa manhã, você vai escrever: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Só pode viver, né, esse passar por cima. Você só vai ter o sangue de Jesus sobre a sua vida quando você aceita Ele como seu Senhor, como Salvador da sua vida. Do contrário, Ele não tem sangue sobre a sua vida. Deus, Ele é muito misericordioso, mas Ele não poupa nenhum dos filhos dos egípcios que não tinha a marca do sangue sobre a casa. Então, esse sangue precisa estar sobre a sua vida. Se você se desviou do caminho de Jesus e quer voltar nessa manhã, você vai escrever: Senhor Jesus, eu quero voltar. E eu vou orar com você. Quando Deus fala com Moisés, Moisés vai preparar isso. Ele vai falar assim o seguinte: vocês vão fazer o seguinte, já vão comer com as sandálias no pé, com a roupa tudo no jeito, vai estar tudo pronto. Por quê? Porque na hora que você aceita Jesus, aqui ó, já tem uma caminhada pela frente. Glória a Jesus pela sua vida. Andreina, não é isso o seu nome? Andreina, eu acho que eu falei certo. Se eu não tiver falado, você... Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Salvador da minha vida. Ele é Senhor, né? Senhor Jesus, eu quero voltar. Glória a Jesus, Lívia, pela sua vida também. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Vocês escreveram Salvador e eu falei Senhor. Salvador é consequência do ato dele se tornar Senhor na sua vida. Primeiro você aceita ele como seu Senhor, ele vai mandar em você. Como consequência disso, ele se torna o seu Salvador. É que nas igrejas prega muito falando assim: aceita Jesus como Salvador. Não tem isso na Bíblia. Não tem aceita Senhor Jesus como... Não tem aceita Jesus como Salvador. Não tem isso. Tem assim, aceita Jesus como seu Senhor. E pelo fato dele ser seu Senhor, ele se torna Salvador, né? Ele salva a sua vida. É isso, glória a Jesus. Vou anotar o nome de vocês e vou orar por vocês, tá? Que Deus dê força. Andreina. Lu, eu não vou saber pronunciar o seu sobrenome. Yoshi, não vou saber. Mas eu já coloquei aqui, tá bom, Lu? Lu e Lívia. Andreina, Lu e Lívia. Hoje, esse sangue, ele está sendo derramado sobre a sua vida. Quando o Apocalipse 12:12 se cumprir, o diabo não vai achar lugar aí dentro do seu templo, na sua casa, no seu coração. Porque você está declarando que o Senhor Jesus, ele é sobre a sua vida. Viu? Coloca a mão no coração, cada um de vocês que está nessa live. Vamos agradecer o Senhor por mais uma manhã abençoada. Já come aí, já faz a celebração com a sandália no pé. Porque tem uma caminhada muito grande pela frente. Não dá, não tem tempo de ficar brincando, de ficar vendo se quer, se não quer. Tem uma linda caminhada pela frente. Lariane, o Senhor te recebe de volta. Viu? Pai, em nome de Jesus, nesta manhã nós queremos te agradecer. Repete comigo assim: Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra, que ela possa germinar em meu coração. Senhor Jesus, escreve o nosso nome no livro da vida. Nós te aceitamos, Pai, como o suficiente Senhor. Papai, eu quero te apresentar essas vidas que hoje se renderam a Ti.
Elas declararam aqui, Pai, publicamente que elas querem o sangue do Senhor Jesus sobre a vida delas. Pai, cobre elas e livra de todo mal. O diabo, ele tenta o tempo todo cirandar, ele tenta o tempo todo roubar o coração. Guarda o coração das minhas irmãs em Ti, esconde a vida delas no Senhor, coloca a Tua mão santa e poderosa sobre a vida delas, livrando-elas de todo mal. Não deixa, Pai, elas se desviarem nem para a direita, nem para a esquerda, mas antes, Pai, guarda o coração delas em Ti. Eu oro por cada vida que está aceitando o Senhor Jesus aqui agora, que está reconciliando contigo, e cada vida que ainda vai assistir essa live e vai aceitar, Pai. Que o Senhor possa mesmo ser presente na vida delas, dando força e graça para permanecer na caminhada. Pai amado, eu te agradeço por esse privilégio de desfrutar dessa palavra. Quando nós lemos correndo, nós não conseguimos extrair o benefício da história, Pai. Mas vendo aqui, Deus, os detalhes revelam o Senhor, os detalhes revelam o seu coração. Nós conhecemos a árvore pelo fruto, e olhando, Pai, os frutos da Tua palavra, olhando, Pai amado, tudo aquilo que o Senhor deixou para nós vemos quão bondoso és o Senhor, quão misericordioso é, quão compassivo, meu Deus, quão maravilhoso Tu és, Pai. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos nesta manhã, porque o Senhor é o nosso Deus, o único digno de ser adorado. Papai, continue ministrando o nosso coração no dia de hoje e nos deixa praticar essa palavra em nome de Jesus. Esse é o meu pedido, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amanhã nós temos mais devocional. Andreina, Lu, Lívia, Lariane. Eu espero vocês também amanhã, tá? Tem alguém que está aqui nessa live pela primeira vez? Deixa eu te conhecer. Glória a Jesus. É às 7 horas, tá bom? Sejam bem-vindos, vocês que estão aqui pela primeira vez, tá? Seja bem-vinda, Lívia. Deus te abençoa. Que você possa permanecer numa caminhada linda com o Senhor, tá bom? Nós vamos conhecendo o Senhor dia após dia. A gente erra um dia, no outro dia a gente recalcula a rota e assim vai indo, tá bom? Que Deus continue te usando dessa maneira tão linda e preciosa. Amém, Flavinha. Amém. Eu tomo posse em nome de Jesus. Beijo, beijo, beijo. Deus te abençoe, Joana. Fica com Deus, tá?